Oi, eu sou o sobrevivente e atualmente está rolando um fenômeno social preocupante aqui no Brasil. O fenômeno de que alguns homens simplesmente desistiram da ideia do casamento. Uns planejam passar a vida inteira sozinhos, outros até pretendem ter uma namorada, mas não querem chegar até o casamento. Porque para eles os motivos são muito claros. Eles veem que o casamento atualmente não traz vantagem nenhuma para o homem, só obrigações, desvantagens e principalmente cobranças. Eles também defendem que não existem mais boas parceiras para se relacionar, ou que até existem, mas as chances de encontrar uma são raríssimas ao ponto de não valer a pena procurar. E também, muitos têm medo de perder todo o dinheiro que conquistaram na vida, ou até mesmo constituir uma família e num possível divórcio não conseguirem ver os próprios filhos, a tal da alienação parental. De um lado, movimentos e ideias masculinistas como a galera da pílula vermelha, você sabe do que eu tô falando, né? Eles reforçam esse medo, dizendo que não vale mais a pena casar, ainda mais no Brasil. Eu cheguei inclusive a ver criadores recomendando os espectadores a irem para países asiáticos, onde dizem que a cultura woke não estragou a sociedade, como supostamente fez no Ocidente, considerando mulheres asiáticas mulheres melhores do que mulheres ocidentais. Por outro lado, movimentos cristãos estimulam que o homem case e tenha sua própria família, dizendo que você só pode ser um homem completo se você tiver o seu próprio núcleo familiar ali. Que apesar de Jesus Cristo não ter casado, a família é um plano desejado por Deus para todas as pessoas. Só que quem é que tá certo e quem é que tá errado nessa história? Bora trocar uma ideia sobre isso? Antes, por favor, comenta um oi sobrevivente, assim você me ajuda com o engajamento desse canal e eu prometo que vou curtir o seu comentário. Desde que você não comente algo criminoso, né? Porque de vez em quando eu encontro uns oi sobrevivente e aí um comentário ferindo 87 minorias. Eu não vou curtir esse tipo de comentário. Sobrevivente, que viagem é essa, cara? Que a galera não quer casar mais. Explica aí pra mim, o que tá acontecendo? Pois é, embora eu não seja tão velho assim, eu tenho 31 anos de idade atualmente, quando eu era adolescente, os meus amigos viviam falando em ter uma família. Não com uma visão mega romantizada que, talvez, algumas mulheres possam ter. Só que os caras falavam com orgulho, sabe? Tipo, pô, eu quero um moleque pra eu poder jogar bola com ele, eu quero um moleque pra poder ensinar ele a chegar nas minas, eu quero um moleque pra assistir Dragon Ball com o cara. Ou então, tinha uns que falavam assim, pô, eu quero uma guria pra poder oferecer os namorados dela, Jesus. Fazer um sacrifício, sabe? E claro, em tom de brincadeira. Quer dizer, eu acho que os caras falavam brincando, né? Até onde eu sei, ninguém sacrificou ninguém até agora. E claro, vamos lá, um meia-culpa aqui. Talvez apenas os meus amigos eram assim, e esse seja o meu recorte de mundo. Longe de mim querer generalizar pensamentos da minha geração. A treta é que hoje eu já vi adolescentes homens com a ideia firme de que não querem se relacionar com ninguém. Não querem namorar, não querem casar, não querem nem chegar perto do sexo oposto. Os caras acreditam fielmente que relacionamento nenhum vale a pena. E claro, afirmações bem mais pesadas sobre o gênero oposto que eu prefiro evitar nesse vídeo, por quê? Porque eu gosto da monetização do YouTube. Só que tudo isso é algo que se tornou até mesmo um nicho de conteúdo com profissionais expressando a sua opinião sobre isso. A gente pode ver aqui nesse vídeo. Olha só, nós deparamos com um erro aqui. Deixa eu tentar corrigir. Encontrei. Esse vídeo aqui é o do Cura Relacionamentos da Rafaela Filter. E o título do vídeo é Não há vantagem pro homem no casamento. Ela diz o seguinte: qual é a vantagem de casar hoje? A gente ainda pode sonhar com família? Pro homem, vantagem? Absolutamente nenhuma. Talvez minimamente saber quem são seus filhos. E ainda assim eu recomendo fazer exame de DNA. E esses filhos que o homem acaba perdendo no divórcio. Nossa, mas que pessimismo, doutora. É? Então senta aí, escuta. Vamos de podcast agora. Casar não tem vantagem, mas tem trabalho. É um ato de muita coragem, um desafio, um investimento de alto risco, um esforço enorme. E nisso aqui eu concordo, tá? O fato do casamento ser um investimento de alto risco. E investimentos te geram bons resultados ou podem te gerar resultados terríveis, né? Vai depender de como esse investimento vai seguir no final das contas. Enorme para fazer dar certo. Pelo menos por algum tempo aí que te permita ao homem, né? No mínimo criar algum vínculo com seus filhos, que são a sua descendência. Você casa para ter um lar acolhedor e de paz? Não terá. Porque as mulheres têm hoje autoridade do lar, e o que significa que se você falar que não concorda com alguma coisa, você é o tóxico, leva uma medida protetiva que vai manchar o seu currículo e a sua honra
pode te fazer perder o emprego, contratos, as suas conquistas, enfim, tudo que você trabalhou para construir. Você casa para prosperar? Esqueça, porque você vai trabalhar o triplo para sustentar o lar e ser o famoso provedor que tanto elas querem, porque nessa hora aí existem papéis, né, que elas defendem, só nessa hora. E aí você vai sofrer assédio no trabalho, porque é dureza conquistar patrimônio, meu querido. E em casa também, vai sofrer violência psicológica, sem poder falar nada, porque é você que pode ser acusado de Bom, eu vou parar aqui, mas você consegue entender pra onde esse vídeo vai, né? Pelo menos essa parte inicial aqui. Essa visão pessimista dos relacionamentos, pra muitas pessoas é a visão realista deles. E aí é uma questão de ponto de vista, eu não tô aqui pra mudar a forma com que você pensa. Eu tô aqui pra te expor a diferentes pontos de vista pra que você possa refletir sobre a vida de forma geral. Como eu falei antes, esse tipo de conteúdo é endossado por ideias e criadores masculinistas. Conteúdos esses que, vamos lá, têm a sua utilidade no quesito de que você, independente do sexo com que você se relacione, você deve se preocupar com quem você está se metendo. Só que esse mesmo tipo de conteúdo também gera uma série de generalizações ou totalizações sobre o comportamento do outro. No final das contas, isso se torna uma batalha entre homens e mulheres. Cada um afirmando que o outro lado não presta, cada um afirmando que o outro lado é tóxico, cada um afirmando que o outro lado é o lado mais terrível dessa história. E aí entram o que eu sempre converso nesse canal, que eu sempre comento aqui com você, as famosas batalhas de narrativa. Sobrevivente, mas você falou da igreja, cara. Eu acho que é um ponto interessante pra gente trazer pra essa análise aqui. Eu concordo. Eu falei sim da igreja. Muitos grupos cristãos afirmam que o homem só consegue ser realmente homem quando ele é esposo e quando ele é pai também. Com exceção, claro, de pessoas inférteis ou que decidiram seguir a castidade e o celibato por motivos religiosos. Mas a ideia desses grupos cristãos é dizer que a família é um plano divino de salvação para o próprio homem. Como se a família fosse uma forma do homem perceber que não existe nada mais divino, nada mais angelical, nada mais puro do que proteger alguém que ele ama. E lógico, muito nessa visão de proteger e se sacrificar pelos outros. Para você ter uma ideia, eu vou citar uma série de versículos aqui que mostram esse ponto de vista bíblico. Em Efésios 5:25, e relaxa que eu não vou pregar para você sabe que eu nem tenho religião, mas enfim. Em Efésios 5:25 diz: Maridos, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E aqui o homem é exaltado não por mandar, mas por amar, a ponto de se sacrificar por quem ama. É uma imagem forte de responsabilidade moral e emocional também. Em Provérbios 20, versículo 7, está escrito: O justo anda na sua integridade, felizes são os filhos que o seguem. Esse versículo valoriza o pai como uma referência moral, alguém que o comportamento é capaz de guiar os filhos a agirem de forma parecida. E por último, em Salmos, no capítulo 128, versículo 3 e 4, o texto pinta uma cena clara do que é ser um homem abençoado. Tua esposa será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Vinculando, claro, a bênção do homem à família. Eu vejo essa valorização da família muito na igreja católica, embora a igreja evangélica e outras religiões também incentivem isso. O ponto é que ao mesmo tempo em que homens jovens estão desistindo de casar, muitos estão se voltando também para valores conservadores, e isso dá um nó na cabeça deles. Talvez tenha dado um nó na sua cabeça também. Tá, beleza, sobrevivente, eu entendi, tá? A igreja valoriza a família, a galera vermelhinha da internet não gosta muito do público feminino. E a gente faz o quê, cara? A gente faz o que da vida aqui? As duas visões, por incrível que pareça, não as que, odeiam pessoas do sexo oposto, mas eu digo, as duas visões, a que não concordam em casar e a que diz que planejar uma família é algo positivo, elas estão corretas dentro delas mesmas. As duas visões estão corretas e, embora elas pareçam ser contrárias, elas não são. O problema é quem interpreta tudo isso. Logicamente, não existe problema nenhum de você querer ser solteiro pro resto da sua vida. Eu não acho que isso é um demérito, eu não acho que isso é um problema, eu não acho que você não é um homem completo se não tiver uma família, eu não acho que você se proteger de problemas relacionados ao sexo oposto, ou até mesmo ao mesmo sexo, seja um problema de forma geral. Tem, por exemplo, quem ama estar solteiro. Tem esse sub aqui, Desabafos da Vida. Isso aqui é bem recente. Foi publicado há 11 dias. Descobri que ser solteiro é bom demais e eu não quero namorar. Sério, cara, depois de relacionamento
relacionamentos frustrantes, descobri que ser solteiro é maravilhoso, pois posso cuidar de mim e não tenho que dar satisfação pra ninguém. Me sobra mais dinheiro, mais tempo livre, posso sair a hora que eu quiser, sair com quem eu quiser e não tenho que dar satisfação de com quem eu estava e onde eu estava. Eu não preciso lidar com chilique nem sentimentos egoístas, traumas, inseguranças, comparações e nem manipulação. Eu chego em casa e posso jogar o meu videogame sossegado, eu posso pegar o meu carro e viajar pra onde eu quiser, comer o que eu quiser, ir ao show que eu quiser e porque é problema meu. Fora que eu durmo sossegado e não com outra pessoa roncando, peidando e babando do meu lado. É só sucesso. Realmente não consigo entender porque tem gente que se sujeita a isso, a tolerar inseguranças e traumas que eles não causaram e pagar o pato por isso. Da mesma forma, não tem problema nenhum você seguir uma vida conservadora. Pensar em ter uma família, ter de fato uma família, sonhar com filhos, um quintal com árvore e um cachorro dálmata chamado Flocos. Tem gente que simplesmente ama estar casado. Ser casado é a melhor coisa do mundo. Essa aqui é uma postagem do sub Opinião Impopular. Ok, podem me chamar de romântico iludido, mas ser casado é sem dúvida a melhor coisa que já me aconteceu. E eu não tô falando só do lado bonitinho de ter alguém pra dividir a pipoca na sexta-feira à noite, embora isso também seja ótimo. Eu tô falando de parceria real. É ter alguém que conhece suas manias mais irritantes e ainda assim escolher ficar. Alguém com quem você pode ser 100% você, sem performance. É rir junto de besteira, apoiar nos dias ruins, fazer planos, dividir boletos e até discutir se o rodo fica no banheiro ou na lavanderia. Spoiler, ainda não chegamos a um consenso. Não tô dizendo que é fácil, longe disso, mas é aquela dificuldade que vale a pena. Aquela sensação de tô no meu lugar, quando vocês se olham no meio do caos do dia a dia. Então sim, ser casado é a melhor coisa da vida. Não é conto de fadas, é construção diária. Parece o ChatGPT falando, né? E pra mim, isso é infinitamente melhor. O problema não é querer estar solteiro, não é querer um casamento. O problema no final das contas está na idealização disso tudo. O homem que quer ficar solteiro acha que a vida dele vai ser mais feliz assim. Acha que a solidão não vai ser um problema. Acha que a terceira idade sozinho vai ser tranquila. Acha que agindo dessa forma, ele vai estar livre de problemas. Da mesma forma, o homem que quer seguir o padrãozinho de casal e filhos, acha que a vida dele vai ser mais feliz assim. Que ele não vai ser visto só pelo lado utilitarista de ser provedor. Que os filhos vão amar ele, o que nem sempre acontece. E que o casamento vai ser um mar de rosas adocicadas, com noites calientes, mais frequentes do que ele espera. A gente tá tão atormentado pelas narrativas da internet que esquece que a realidade não é a mesma coisa para todo mundo. Não tem resposta correta porque cada pessoa tem uma necessidade única. E é por isso que conversas assim geram tanta treta na internet. Eu, por exemplo, vamos lá, fofoca da minha vida, fofoca da vida do sobrevivente. Tem gente que me pede isso, eu não sei porquê, mas como eu sou um cara casado, eu acho interessante trazer essa perspectiva para você. Eu estou com a mesma mulher há 18 anos da minha vida. Eu tenho mais tempo com a minha esposa do que tempo de vida sem ela. A gente já chegou nesse patamar. Antes de conhecer a minha esposa, eu estava convicto de que eu ia ser solteiro pro resto da minha vida. De que não fazia sentido me prender a ninguém. E eu não queria a vida de solteiro pra poder sair pegando todo mundo. Eu nem sou desse tipo de coisa. Eu não queria uma vida de solteiro pra poder, sabe, curtir baladas. Oh, meu Deus, como uma vida divertida. Eu queria porque eu não tenho saco, sabe, pra me apegar a alguém. Eu tenho uma certa dificuldade de lidar com as pessoas de forma geral. Então, enquanto os meus colegas falavam de brincar de casinha e ter filhos, eu não queria nada disso, cara. Eu queria estar sossegado. E até hoje, pra ser sincero, eu sou meio desligado de relações mesmo. Eu sou o tipo de pessoa que prefere ficar tranquila em casa. Muitas vezes, eu já disse aqui no canal, inclusive, que esse é um dos motivos de eu não mostrar o meu rosto. Porque a partir do momento que eu me tornar reconhecível, as pessoas vão querer falar comigo e eu não vou ter bateria social pra isso. As pessoas vão criar uma imagem minha e vão se decepcionar porque eu não tenho tanta energia pra trocar ideia, eu gosto de ficar na minha, entendeu? Eu gosto de ficar mais tranquilo, mais de boa. Só que apesar disso, apesar de eu ter me relacionado, ter namorado, noivado, casado, mesmo que inicialmente eu não quisesse nada disso, eu percebo que a minha vida seria muito, muito inferior se não fosse pela minha esposa. O meu casamento me ajudou a crescer de uma forma assustadora. Financeiramente, fisicamente, emocionalmente, tudo isso aconteceu graças à minha esposa. Se não fosse por ela, eu não teria nada disso.
E eu não tô falando isso daqui como uma declaração de amor, né? Oh meu Deus, olha só o sobrevivente. O sobrevivente está tentando conquistar a mulher dele para uma noite caliente hoje. Caliente, eu tô falando tudo bugado, mas caliente, você entendeu? Só que eu não tô falando isso como uma declaração de amor, cara. Eu tô falando isso como um fato. Como simplesmente um fato. É a realidade. Eu não teria crescido, eu não teria ganhado tanto dinheiro na minha vida se não fosse a influência da minha esposa. Eu não estaria cuidando do meu corpo se não fosse pela influência da minha esposa. Eu não teria me tornado um homem de verdade que assume responsabilidades, que cuida de uma família, se não fosse pela minha esposa. Ela me incentivou com tudo que eu tenho até hoje, com esse canal, com os meus projetos, com tudo que eu fiz. Em muitos momentos em que eu simplesmente ia largar tudo por ser meio quebrado da cabeça, ela me ajudou nisso tudo. Literalmente em todas as minhas lutas, nos momentos em que eu estive mais no fundo do poço, a vida reservou alguém pra mim e falou assim: cara, eu tô contigo, quando você sair daí eu vou sair com você, mas enquanto você estiver aí no fundo do poço, eu te faço companhia, a gente troca uma ideia. Ao mesmo tempo, eu não tô querendo dizer pra você que o casamento é perfeito. Ao mesmo tempo, existem pessoas que vão se casar e não vão ter sorte. Essas pessoas vão ter problemas familiares. Essas pessoas vão ter seus filhos afastados. Essas pessoas vão perder patrimônio. Essas pessoas vão ter mais traumas do que se estivessem solteiras. E nesse caso, é a pura incerteza da vida. Logicamente, existem sinais que cada um deve estar de olho, né? As famosas red flags. Não dá pra se relacionar com todo mundo. Homem é burro pra cacete, cede muito fácil a libido. A libido é a fraqueza do homem. E não tem como prever se a vida que você escolheu vai ser maravilhosa ou uma completa desgraça. Nem solteiro e nem casado. Então acaba sendo, no final das contas, aquela velha história de a vida é sua, brother. Estrague a sua vida como você quiser. Se você não se sente seguro pra casar, pra se relacionar, pra lidar com o sexo oposto, eu te entendo. O problema é totalizar o sexo oposto como se todas fossem aproveitadoras prontas pra te roubar. O problema é se encher de conteúdo incel problemático e criminoso. Até esse conteúdo começar a fazer sentido porque tá mexendo nos seus traumas e não porque é a realidade de fato. O contrário também. Achar que todo homem é alguém querendo te prejudicar ou coisa parecida. E se você se sente seguro pra casar e tem isso como meta, eu também te entendo. O problema é achar que o casamento, muitas vezes, não é muito mais problemático do que a vida de solteiro. Muitas vezes, ao se casar, você está abrindo as portas do inferno. Porque o casamento é ruim? Não necessariamente, mas porque você se relacionou com o capeta. E infelizmente, independente do sexo, existem mais capetas do que anjos por aí. Por favor, compartilhe esse vídeo com seu amigo que não quer se casar ou para aquele seu amigo que o sonho dele é ter uma família. Só foi possível trazer esse vídeo até você graças à galera que paga meu salário. Eu quero agradecer a Dev, agradecer também ao Leque, ao Zane, ao Alanzito, a Lê, agradecer também ao Tio Luke, ao Will Ramos, ao Marcílio Santos, agradecer ao Rafael Gonzaga, ao Tio Gran, ao Polo, ao Luca Nonino, ao Rússio, agradecer também ao Zanatas, ao Eduardo, ao Grove Lake, agradecer também ao Amy Chris, ao Gleidson Tassiano, aqui e a cada um dos membros desse canal. Membros que têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao nosso servidor no Discord, acesso aos nossos mini cursos de sobrevivência no Brasil. São 3 planos disponíveis, as informações e os valores estão aqui do lado, mas se você não pode ou não quer se tornar um membro, você consegue me ajudar muito comentando, hypando o vídeo, curtindo, interagindo com o canal de forma geral. Eu quero te pedir, por favor, que você, pelo amor de Deus, não se endivide para me ajudar. Você consegue me ajudar comentando, mas seria uma honra se você pudesse também contribuir com o canal. Eu quero te pedir para você assistir esse vídeo que está aqui no meio da tela agora e desejar um abraço. Eu espero que você consiga encontrar alguém ou consiga a vida de solteiro que você deseja. No final das contas, o que importa é a gente arcar com o peso das nossas próprias decisões, né? Então é isso. Tchau, tchau. Até o próximo conteúdo.